Será que vem recessão por aí? Aquele rally de final de ano, aquela história que todo mundo falava, que eu ficava meio assim, será que realmente vai acontecer? Fed, né, falou que vai aumentar as taxas de juros, tende a reduzir os estímulos e aumentar um pouco as taxas de juros gradativamente para, né, conter a inflação lá nos Estados Unidos. Na Europa, obviamente, eles estão seguindo o que os Estados Unidos fizeram, também estão aumentando, né, estão sinalizando que vão aumentar a taxa de juros gradativamente para tentar conter um pouco a inflação. E aí, né, quem já sabe muito bem aonde isso vai dar, aonde isso vai chegar, quem já assistiu aquele vídeo que tem aqui no canal de como funciona a economia, né, que eu falei exatamente sobre isso, exatamente sobre a questão de aumentar taxas de juros, o que isso influencia na questão da inflação, bolsa de valores, títulos do governo, desemprego, né, tem toda essa correlação entre vou falar ativos, mas não é só ativos, né? Ativos que eu digo no sentido de dessas, uh, enfim, desses ativos, né? Então, de ferramentas e, enfim. Bom, então, isso é o que nós vamos ver hoje aqui em mais um vídeo. Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Agora são 17 horas e 4 minutos. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, as notificações para receber os vídeos e use os comentários aqui para enviar suas dúvidas, suas sugestões. Isso é muito bacana, faz com que o canal cresça e também atinja mais pessoas que estejam interessados por esses conteúdos, tá bom? Lá no grupo do Telegram a gente fala bastante também de mercado, bastante durante o pregão. Né? O grupo é liberado, é gratuito, todo mundo pode entrar. Tem link aqui na descrição. Né? O primeiro link na descrição, se eu não me engano, é para entrar lá no grupo do Telegram. Entra lá, é gratuito, de graça, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada. Só entrar no grupo, ele é liberado para poder falar, tirar dúvidas, conversar com o pessoal, todo mundo se ajuda, isso é muito bacana. Tá bom? Bom, vamos falar de mercado, deixa eu mudar minha tela aqui. Ibovespa hoje subindo 0,39, né? Nós tivemos Ibovespa com 0,39 de alto, dólar futuro caindo 0,04, DI com 0,81 de alto, o contrato janeiro 2025, milho caindo 0,49, o boi e uma queda de 0,33, café com 0,27 de alta e a soja subindo 1%. Lá fora, eita, peraí que eu fechei tudo aqui até os... Bolsa americana caindo, como já era de se esperar, a Ibovespa, a WZ aqui subindo um pouquinho, mercados emergentes próximo de 0 a 0, a Bolsa da Europa por enquanto fechou em alta, vamos ver o que vai acontecer no próximo pregão. DXY, dólar index perdendo um pouco de força, né, respirando um pouco aqui. Na parte de commodities, para aí aqui, petróleo subindo 1,23, o milho com 0,90 de alta, a soja com 1,15 de alta, o café corrigindo para 0,19 de queda. O algodão também com bastante alta aqui, que é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo. Minério também em alta, subindo bastante as mineradoras. BHP e Rio Tinto caindo, a Anglo América subiu bastante, a Vale que está subindo bastante, na verdade. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu começar pelo Ibovespa hoje, que já é para puxar o gancho do início do vídeo. Ibovespa subindo, taxa de juros americanas tende a subir também. E aí eu postei lá no Instagram hoje uma notícia que apareceu, acho que eu já fechei ela aqui, eu fechei, que o Banco Central leiloou 800 e, eu não quero falar besteira, mas era 810 milhões ou 830 milhões, eu não lembro o número exatamente, era 800 e alguma coisa, milhões de dólares. Eu falei quase 1 bi de dólar ele fez no leilão de dólar hoje, né, para tentar dar liquidez para quem quer sair do país, para tentar dar liquidez para quem quer correr fora daqui, quer comprar dólar para sair para fora, para o estrangeiro voltar lá, né, para a terra deles lá, porque aquela coisa que eu falei, com o Fed sinalizando o aumento da taxa de juros, o que acontece? Nós temos o título de tesouro americano, né? Os títulos de tesouro americano são os ativos teoricamente mais seguros, entre aspas, que nunca é, mas é o mais seguro do mundo. Né? É o maior economia, toda aquela história, é o ativo mais seguro do mundo. Quando ele paga uma taxa de juros muito baixa, o pessoal não tem muito interesse de ficar lá, porque beleza, não vou perder tanto poder de compra, porque a inflação teoricamente vai ser pouquinho, né?
e o juros vai ser muito pequenininho, próximo de zero, até mesmo negativo em alguns períodos, mas eu vou garantir meu dinheiro lá. Diferente de eu ter um dinheiro em no Brasil, por exemplo, onde eu tenho uma rentabilidade maior com a taxa de juros, mas o risco é maior também. Lá o risco é muito menor. Então, para a questão de preservar patrimônio, né, sem se preocupar muito com a rentabilidade futura, lá é uma melhor opção. Agora, se a ideia, se lá começa a pagar um pouquinho mais de juros, o investidor grande, né, o institucional grande, o banco, os fundos de pensões dos Estados Unidos, mesmo, que tem bastante dinheiro aqui no Brasil, para vocês saberem, eles têm dinheiro de forma internacional, são os maiores fundos que existem, são os fundos de pensões. O que eles fazem? Eles pegam e colocam boa parte do dinheiro em renda fixa. Quando a renda fixa americana está pagando um pouquinho mais, eles vão aumentar, vão fazer o famoso rebalanceamento de carteira, pega, opa, esse aqui é mais seguro, está pagando mais, bota um pouquinho mais para cá, vamos rentabilizar um pouquinho mais aqui. E aí eles tiram de onde? Países emergentes. Então, países emergentes, quando a taxa de juros americana sobe bastante, não é beneficiado. Pelo contrário, a gente se ferra. E o Brasil já tem os poréns dele interno todo aqui, né? Então, mais essa questão externa, isso tende a não favorecer o nosso mercado aqui, tanto de títulos públicos quanto o mercado de bolsa de valores e, obviamente, piora o câmbio. Por quê? Porque o dinheiro começa a ir embora daqui. Quando o dinheiro começa a ir embora daqui, o dólar começa a subir. E aí, o que o Banco Central faz? Duas coisas. Uma, leiloa dólar no mercado à vista para tentar, né, segurar um pouco a cotação e dar liquidez para quem quer sair. Então, quem quer sair, sai de uma vez. Ele começa a dar liquidez para quem quer sair de forma a não empurrar tanto o preço para cima, tentar segurar um pouquinho o preço do dólar. A outra opção é: vamos aumentar mais ainda a taxa de juros para o delta entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, ou Brasil e a zona do euro, Brasil e outro lugar, ficar com um delta relativamente grande, né? Que a gente, beleza, lá vai aumentar, mas a gente aumenta mais aqui, então a gente tem mais rentabilidade. E aí, teoricamente, atrairia um pouco mais de dinheiro para cá, porque vive aquele famoso carry trade, onde o Brasil vira um exportador de juros, que todo mundo já conhece a história do Brasil exportar juros para fora. Né? O pessoal pega dinheiro lá, uma taxa de juros de 2%, por exemplo, coloca no Brasil a 11%, paga imposto de renda, paga tudo e ainda sobra um monte de dinheiro, né, no final das contas. É o famoso carry trade, tá bom? No dólar também é a mesma coisa. Mas a coisa não está muito boa. A gente já está no terceiro trimestre com um período com crescimento negativo, então tecnicamente o Brasil já está em recessão. Se a gente puxar aqui uma curva de juros, por exemplo, dá para ver claramente, né, que nós temos aqui, por que não carregou agora? Agora sim. Nós temos aqui ó, uma curva, né, eu posso pegar a mensal aqui, ó, essa aqui, por exemplo, essa amarela, desconsiderando um pouco esse buraco aqui, que talvez esteja sem cotação, está sem cotação, aqui está com cotação esquisita, mas considerando esse buraco, a gente vê o quê? Que a curva de juros está em backwardation. Quando a curva de juros está em backwardation, nada mais é do que aqui o risco está muito grande, aqui o risco está muito elevado, lá adiante a gente vai estar com um risco um pouco menor, vai baixar os juros para estimular a economia. Quando a gente baixa os juros para estimular a economia, quer dizer o quê? Que a economia está um pouco fraca lá atrás, lá adiante. Isso quer dizer o quê? O mercado começa a entrar em uma recessão. Então, o próprio fato da curva de juros estar inversa e está invertida, e isso teoricamente indicaria um cenário de recessão lá para frente, faz com que esse cenário aconteça, porque as pessoas começam a enxergar isso e começam a usar esse mais outros indicadores que todos estão indicando também, né, uma possível recessão mais para frente. Aquela famosa frase, né? O medo de ficar sem dinheiro faz as pessoas ficarem sem dinheiro, ou o medo de... É o famoso efeito manada, tá bom? Então, só esse detalhe, e aí o Banco Central foi lá e queimou $1 bilhão hoje, né? Não foi 1 bilhão, tá? Foi 800 e tantos milhões, e o dólar terminou no 0 a 0, né? Então até posso botar aqui, eu estava vendido no dólar, naquela balançada que deu, eu pulei fora, mas ó, rapidinho aqui, ó, o dólar abriu aqui embaixo, eu encerrei na primeira barra mesmo, ainda aqui embaixo peguei um pequeno lucro e começou a subir com bastante força. Eu olhei o volume ali, o BS comprando sem parar também, eu falei, não vou ficar nesse negócio.
pela minha estratégia ele deveria cair já na primeira barra, não caiu, pulei fora. E aí subiu, voltou aqui, subiu e aqui o Banco Central deu um tiro para baixo aqui, caiu bastante, mas é aquela história, queimou 1 bilhão para nada porque o dólar ficou no mesmo lugar. Né? Deu liquidez pro pessoal só, mas não mudou muita ideia. Mas beleza, vamos lá no Ibovespa. E o rally de final de ano? E o rally de dezembro? Qual a história? Bom, o Ibovespa está subindo, que média é essa aqui? Eu mudo de plataforma, nunca sei. O Ibovespa está subindo aqui, né? Já subiu 2 semanas, está na terceira semana tentando subir alguma coisinha aqui. Então a gente tem aqui um cenário onde o mercado cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, agora está andando de lado, está testando essa região aqui de cima, ó, né, aqui dos 109 mil pontos, e se perder força a partir daqui pode bailar lá para baixo. Num gráfico diário, ele está apanhando para subir nessa região aqui. Um fato interessante foi o quê? Que ele fez uma espécie aqui de um pullback, muita gente comprou esse movimento aqui para tentar fazer com que o Ibovespa subisse, né, ou acreditando que ele iria subir lá com o stop aqui embaixo. Eu acredito que tem muita, não, tenho certeza que tem muito papel, muita ação com um gráfico muito parecido com esse. Da mesma forma, tem muita gente comprada, né, nesse ponto aqui com o stop um pouco aqui abaixo. Quer dizer o quê? Que se o mercado pressionar aqui, por um acaso, vir aqui no 104 e pouco, furar os 105 mil, pode entrar o volume vendedor aqui, até mesmo de quem já está comprado aqui, resolver pular fora da operação, e aí o mercado dá uma escorregada mais forte até aqui embaixo. Não me admiraria nem um pouco se ele viesse aqui no meu retângulozinho. Se não vir aqui, o próximo ponto dele é aqui no 114. Talvez dê uma respirada agora, final de ano, faça alguma coisinha, venha aqui em cima e volte, mas num prazo um pouco maior eu não estou muito otimista na questão de ver o Ibovespa muito alto lá em cima, não. Eu quero ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas, até mesmo nos próximos meses, para ver como é que ele se comporta, tá bom? Então não tem muito o que falar do Ibovespa. Rompeu aqui, é para baixo, se continuar subindo, vem até aqui em cima. Ele está brigando numa região importante, aqui tanto é que ó, tem defesa tanto para cima quanto para baixo aqui, ele está que não sai do lugar, então nada de muito novo em relação a isso. Beleza. O dólar, vou botar o dólar FUT, que eu já comecei falando lá da questão, né, que o Banco Central fez um leilão de dólar pesado hoje, mas não adiantou muita coisa, só pavio. Então, como eu falei, taxa de juros americana, até mesmo europeia, subindo um pouco, ou sinalizando que vai começar a subir, os estímulos vão começar a diminuir, é muito provável que o dólar fique firme. Eu não estou dizendo que o dólar vai a R$7, até porque eu não faço a mínima ideia para onde o dólar vai. Né? Pode ser que ele caia amanhã para R$2. É muito improvável? É, mas não sei para que lado ele vai. A grande questão é, os juros aumentando lá, o mercado lá tende a ficar um pouco mais aquecido e isso, teoricamente, seguraria um pouco o câmbio. Então não vai ser tão fácil para a nossa moeda se valorizar frente ao dólar. Né? Se a gente botar aqui num gráfico de 120 minutos, por exemplo, a gente tinha aquela região lá que eu tinha traçado, uma espécie de um canal, mas aqui não está nessa plataforma, mas eu tinha traçado um canal de alta, que eu não me lembro onde é que era um canal de alta aqui, nesse ponto aqui, né? Não, era um canal de alta mais para trás, era um canal de alta aqui atrás que eu tinha traçado e ele estava tentando romper aquele canal de alta agora lá, né? Mas enfim, o dólar do jeito que está aqui agora, é provável que ele fique brigando aqui ainda, talvez venha aqui em 5,60 e poucos, perto dessa média aqui, deu uma alinhada, mas acho difícil ele começar a vir até aqui embaixo, talvez se segurar por aqui, pelo menos até o final do ano, entre 5,60 e tanto, 5,70 e pouco seria um ponto interessante para o dólar. Né? Então, é aquela história que eu falei. Lá atrás, quando o dólar bateu 5 pila, aqui atrás, que não faz muito, o dólar bateu 5 conto, o que eu falava? Que eu era comprador de dólar aqui, da mesma forma que eu falava que aqui eu ia dolarizar boa parte do meu patrimônio e fiz isso. Né? Já tinha dolarizado boa parte do patrimônio e continuei fazendo isso também. Então, como eu falei, aqui o canal, achei o canal. Como eu falei, aquela questão aqui de baixo, quando ele bateu aqui os 5 pila, eu botei pelo menos, eu não me lembro na ocasião quanto é que estava, mas uns 10, mais de 10% do meu patrimônio eu dolarizei. Remessa online, mandando dinheiro para fora. Mandei bastante dinheiro para fora lá, comprei um monte de coisa, uma delas foi a ETF de café, e olha a ETF de café onde é que vai, né? Então,
além de eu ganhar no câmbio, eu não considero ganhar no câmbio porque não é minha intenção, é simplesmente aproveitar a janela de oportunidade para jogar dinheiro para fora, para de forma eu poder não perder no câmbio aqui, né? Eu dar uma segurada no valor da moeda, né? E aí lá eu faço operações também, normal, que nem aqui, e ganho e perco lá, mas tá tudo certo, tá bom? Então aqui quando estava em 5 pila eu falei que eu era comprador de dólar, muita gente falou que o dólar ia 4,50, 4 reais, 2 reais. Aí agora ele está lá em cima e o pessoal está falando que ele vai a 12. É sempre assim. Quando está no topo ele vai a 8, quando está no fundo ele vai lá para baixo, né? Então parece que é o contrário, sendo que se a gente olhar aqui num período um pouco mais longe, a gente enxerga isso aqui basicamente está lateral e teoricamente quando ele vai embaixo a gente tem que pensar em comprar e quando vai em cima a gente tem que pensar em vender. Não o que o efeito manada costuma fazer, né? Todo mundo quer comprar Magalu na máxima histórica e quando está na mínima querem vender, né? Mas tá bom. Enfim, por enquanto o dólar pode vir aqui tomar um fôlego até aqui os 5,60. Eu não quis continuar, depois de ontem, eu não quis continuar vendido no dólar aqui porque está muito volátil, muito pavio. E aí o Banco Central também entrando pesado, apesar de entrar para o meu lado, porque eu estou vendido, eu estava vendido, ele entrar para o meu lado da operação, eu não estava muito contente com o cenário. Se você sabe, eu não gosto de ativo muito volátil, eu prefiro operar em ativos mais tranquilos que eu consigo ter um raciocínio um pouco melhor. Se é para operar volatilidade, eu opero opções, e aí eu me sinto confortável operando volatilidade com opções. Tá bom? Infelizmente, opções de dólar existe, mas a liquidez é muito ruim. Tem até opções de mini dólar, né? Então, também existe, mas liquidez zero. Milho, CCMF 22, ele estava indo lá naquele retângulo onde eu tinha desenhado. Como eu desenhei na outra plataforma, ele não tem ele aqui, mas o que eu devo ter feito? Se eu me conheço, foi isso aqui, ó. Basicamente isso aqui eu devo ter desenhado um retângulo por aqui assim. E eu desenhei outro retângulo por aqui assim, né? Então, quem sabe onde é que eu desenhei, pode ver que deve ter sido mais ou menos por aí, porque a ideia é a mesma. Então, o que é? Se ele continuar subindo, ele apanhava aqui, se ele resolvesse cair a partir daquele ponto, ele poderia chegar aqui, e aí aqui embaixo eu queria ver o que ele ia fazer. Eu me lembro que eu comentei isso, bom, quero ver o que o Billy vai fazer quando chegar aqui na região dos 90 mais ou menos. Quero ver se ele vai chegar aqui, vai passar direto, vai furar direto, ou se ele vai dar uma segurada aqui nesse ponto, né? E quem sabe até resolver fazer um ponto de compra para a gente até mesmo poder comprar milho aqui nessa região aqui. Então eu quero ver amanhã, depois, nos próximos dias, o que ele pode fazer. Por enquanto estou de fora. Não sei se vou me posicionar, né, em milho, boi ou qualquer outro contrato futuro até o final do ano. Não sei. Está aqui dia 16 de dezembro. Não sei se vou me posicionar, porque eu costumo, né, quem já me acompanha há mais de ano, sabe que eu costumo ali pelo meio de dezembro, que é justamente agora, começar a tirar um pouco o pé do acelerador, fico mais tranquilo, começo, né, não entro de férias de fato, mas começo a entrar num período um pouco mais leve para operar. Semana que vem, depois de ter Natal, Ano Novo, eu não faço mais nada mesmo, né? Mas eu começo a entrar num período um pouco mais leve, começo a rever algumas estratégias, rever alguns trades que eu fiz, eu pego lá minhas planilhas, vejo as sequências de gain, por que eu ganhei, em que período eu ganhei, como que eu ganhei, né, operando fazendo que tipo de operação, e vejo as sequências de perdas, né, como eu perdi, o porquê eu perdi, perdi mais em swing trade, em day trade, perdi mais em milho, mais em boi, em café, né, para a gente ter essas métricas. Isso é muito importante. Eu tenho que saber no que eu sou bom e tenho que saber no que eu sou ruim, para eu pegar e falar o seguinte, beleza, eu não vou operar esse negócio que eu sou ruim, ou vou operar de um jeito diferente, ou muito menos do que eu costumo fazer, e o que eu sou bom eu vou continuar fazendo e vou tentar melhorar, talvez aumentar a mão, alguma coisa assim, porque é o que me dá dinheiro, né? Então, eu faço isso, não é nem anualmente, eu faço isso a cada 2, 3 meses, eu dou uma parada alguns dias, às vezes algum final de semana, e começo a rever algumas operações e falo, beleza, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. E assim vai indo. E aí tem que dar tempo ao tempo. Vocês veem, eu tenho aquele robozinho que está rodando lá, né, em cima de mini índice. Hoje ele tomou um pau, perdeu uns 300 e poucos pila com um contrato de índice. Mas não tem problema, ele está lá, a estratégia eu não fico mexendo nela toda hora, porque se eu ficar mexendo nela toda hora, eu não vou
nunca saber quando que ela vai performar bem, porque cada vez eu mudo, cada vez eu zero, né, a estatística dela. Então eu vou de vez em quando, mexo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que que eu percebi, né, nos últimos dias? Como a volatilidade está muito grande, por exemplo, aquele robô no caso, ele opera com um alvo muito longo. E como eu faço operações no day trade, muitas vezes o alvo é tão longo que não dá muito mais do que o range do próprio dia. Então ele nunca chega no alvo. Por mais que ele continuasse subindo o tempo todo no padrão que ele continua, né, de range que ele faz por dia, ele não chegaria no alvo. Então o que eu percebi? Bom, dada a volatilidade, o tamanho das pernadas que o Ibovespa está fazendo, tanto para cima quanto para baixo, eu tive que reduzir um pouco o tamanho do alvo para ficar um pouco mais dentro ali do limite aceitável para o dia. Então é isso. Eu percebi isso por quê? Porque ele começou a chegar muito perto, ou lá, 0,8%, 0,7%, 70%, 80% do alvo final, o mercado batia, voltava, lateralizava, às vezes encerrava lá em cima ainda, né, por tempo, porque às 5 horas da tarde ele encerra, ou voltava boa parte do dia, e, né, sendo que ele voltava já perdendo volume no final do dia, mas porque o robô não tinha encerrado, porque não tinha chegado no alvo. Então, é esse tipo de coisa que eu faço. Eu faço nas minhas estratégias que eu opero também. Tá bom? Mas o milho agora, qual que é a ideia? Bom, a minha ideia é a seguinte, o gráfico semanal, ele está rompendo média móvel aqui embaixo. Deixa eu botar o CCM FUT. CCM FUT. No gráfico semanal, ele está em cima da média, na verdade. Aqui, ó. Ele está em cima da média móvel de 20 aqui. Quando o mercado está lateral, isso é uma coisa importante a gente pensar sempre. Quando o mercado está lateral, e ele está lateral aqui desde maio, vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E eu estou falando isso no gráfico semanal. Para que serve a média quando o mercado está lateral? Porcaria nenhuma. Para nada. Média é bom quando? Quando o mercado está para cima ou quando o mercado está para baixo. Quando o mercado está lateral, tu pode pegar a média e fazer isso aqui, ó, porque não serve para nada. Né? Porque média não segura quando está lateral. Então a média não serve para nada. Só serve para dizer, ó, o mercado está de lado, mas a gente consegue enxergar pelo preço aqui. Né? Então se ainda tem mais dúvida ainda, vai lá e coloca assim. Para onde é que está indo o preço? Né? Vem aqui, dá uma limpada aqui, dá uma limpada aqui, ó. E aí enxerga assim. Beleza. Onde é que está indo o preço do milho? Não sei. Tá, desde aqui até aqui está no mesmo ponto. Se eu pegar hoje aqui, dia 16 de dezembro, e traçar uma linha mais ou menos em linha reta aqui, aqui no dia 22 de 2 de 2021, ele está no mesmo preço. Né? Então, lateral aqui todo esse período. Beleza. Então, se a gente botar num gráfico diário, aí a coisa muda um pouco. Ele tem um pouco mais, ó, de movimento, mas reparem que esse ano daqui até aqui está no mesmo lugar. Subiu, foi lá em cima, voltou, mas está no mesmo ponto. Então isso aqui é importante a gente fazer. Eu vejo muita gente que opera candle, né? E não estou dizendo que é errado, eu opero candle, opera candle, mas coloca um zoom assim. Né? Aí abre assim e fala, ó, o milho está caindo e está fazendo aqui um pullback e vai continuar caindo. Beleza, eu também estava com esse viés. Só que sempre tem que tirar o zoom. Eu sempre falo, tirem o zoom, olha o troço de longe, para onde é que está indo. Beleza, pode corrigir aqui, cair até aqui os 88, 88 e pouco, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Então, o gráfico de candle, a única diferença do gráfico de linha é que o gráfico de candle nos dá mais informações. O gráfico de candle diz o quê? Aonde o mercado abriu, até onde ele subiu, até onde ele caiu e aonde ele parou naquela janela no semanal, ou no 10 minutos, no 5 minutos, enfim, no tempo que for operar. O gráfico de linha, ele só pega o fechamento. Se eu botar no gráfico de linha semanal, a cada uma semana, ele me diz o que fechou. Então, eu só pego o fechamento desse candle aqui. Então, o gráfico de candles traz mais informação que o gráfico de linha. Agora, se tu vai usar o gráfico de candle e vai operar pior que o gráfico de linha, usa só o gráfico de linha. É por isso que eu falo, a importância do fechamento nos candles, porque com o fechamento dos candles, quem opera a linha vai operar o fechamento do candle. Então por isso que muitas vezes não é interessante ficar antecipando ou tentando antecipar movimento o tempo todo. Né? Mas ó, no gráfico semanal, CCM FUT, né, subiu aqui, fez um movimento interessante, uma barra de venda lá em cima, a gente comentou sobre ela, perdeu ela e resolveu cair aqui. Então bacana.
Ele poderia cair tranquilamente até que os 89 e pouco, 88 e alto, até mesmo até os 90, já está nos 90, mas um pouquinho mais aqui, não tem problema nenhum. Por que isso? Como eu falei, eu queria ver aquela região lá, ó, essa região aqui, o que, que ele ia fazer. Se ele ia dar uma segurada aqui ou não. Do jeito que está, eu não vendo, porque o ponto de venda foi onde eu vendi, aqui em cima, já passou. Aqui eu não vendo mais. Comprar aqui, eu não vou comprar. Eu espero um ponto de entrada, eu espero uma barra, qualquer tipo de barra compradora, tipo assim, ou algo do tipo aqui nesse ponto, que me mostre que beleza, tem gente querendo comprar aqui. Não vai ser eu que vou fazer a barra se formar. Tá? Então, por enquanto, o que eu vou fazer? Nada. Vou esperar, quero ver o que ele faz amanhã, né? Talvez mais um dia ou não. Como eu sempre falo, não adianta, né, tentar ficar colocando o boleto e se posicionando o tempo todo. É muito melhor fazer 10 operações no ano, operações mais longas, com um lucro muito bom, muito mais tranquilo, do que fazer 200 operações no ano com um lucro desse tamanho, ficando o dia inteiro na frente da tela e tomando um monte de prejuízo junto. No final das contas, provavelmente vai fechar o ano com um ganho menor do que com quem fez menos operações. Até porque eu sei que é o quê? Quando a gente faz um movimento, quando a gente faz uma operação e dá um ganho bacana, um movimento longo, eu naquela alta do milho peguei um bom movimento ano passado, né, que ele vai lá, sobe 10, 15, 20 pontos e a gente está comprado, não tem coisa melhor. O mercado chega a voltar 3, 4 pontos às vezes, fala, não, tá tranquilo, tô ganhando 20, deixa voltar e vai lá, carrega um stop. Aí as pessoas operam do jeito certo. Mas só fazem isso quando? Quando já está com um lucro gigantesco. Agora, quando está com um lucrinho desse tamanho, ou quando recém entrou na operação, o milho faz isso aqui, ó, tum, tum, vou encerrar. Dá uma balançadinha, vou pular fora. Não, vou botar no gráfico de 5 minutos, 10 minutos. Mas quando o negócio está lá em cima, aí bota num gráfico diário e fala, né, bota no fundo diário. Tá errado isso, né? Porque quando está tudo bem, a pessoa relaxa. E quando tá começando, que teoricamente também está bem, está com capital, está bacana, está entrando na operação, a pessoa aperta demais com medo. Então não faz muito sentido. Geralmente é isso que acontece. Então tem outra coisa que tem que prestar atenção. Beleza? Mas por hora, o milho, eu vou ficar de fora, vou ver o que vai acontecer. Aqui até vou dar uma olhada no volume. Eu não acompanho o volume, mas ó, hoje até que não foi um volume tão ruim para o mês aqui, né? Então o milho dando uma enfraquecida aqui. Vamos ver como é que as coisas vão se comportar. O boi, BGI, vou botar o BGI Fute. Vou pegar meu chimarrão aqui, já está esfriando, tô com a boca seca. O boi, não tá errado esse boi aqui. Tá bem errado esse boi, pessoal. O boi não foi 350 nem a pau. BGI F22. Agora sim. Bom, o boi aqui, o contrato F, né, o que ele fez? Deu toda aquela puxada para baixo lá e corrigiu. Então a gente tinha falado da venda, eu não foi no F, foi no Z. Eu fiz a venda, BGIZ. Eu fiz a venda nessa barra aqui, né, na barra preta. Foi a segunda, aqui foi uma balançada, mas aqui foi a primeira, que foi a segunda tentativa de reversão. Eu vendi ela aqui, fui estopado aqui. Aqui eu não vendi, achei que poderia cair a partir daqui, mas estava esperando o movimento e o mercado abriu derretendo. Na verdade, isso aqui foi já na abertura, no after já abriu com gap de baixo, na abertura abriu mais ainda. E formou essa barra preta aqui, na verdade ele abriu já bem mais abaixo. Aí eu não queria entrar, então ficou muito comprido, um stop aqui de 12 pontos, já fiquei de fora. Chegou a andar, fez mais 15 para baixo aqui, e lá embaixo está aqui até ó, uma barra de compra, falando ó, a partir daqui dá para comprar. É óbvio que não tinha como imaginar que seria um movimento desse tamanho aqui. Então se por um acaso, né, alguém por aí falar, ó, eu falei para comprar boi aqui nos 307, nos 306 porque o boi ia subir. Olha o tamanho dessa barra que ele fez aqui. Eu sabia que isso ia acontecer porque deveria ter comprado aqui por A, Y, Z, X, porque a lua estava alinhada com a minha janela. Besteira, besteira. A gente nunca tem como saber para onde o preço vai. Eu não faço ideia para onde é que o preço vai amanhã. Mas estatisticamente a gente tem ideia do que ele costuma fazer, ou o que seria mais provável ele fazer.
Agora, se vai subir 1 ponto, 2 pontos ou 20 pontos, não tem como saber. Então, se alguém falar isso para vocês, estão tentando, né, se promover ou passar a perna em vocês. Literalmente é isso. Então, sempre prestem atenção, sempre desconfie. Um bom operador é aquele que desconfia até de si mesmo. Fala, não vou entrar nesse negócio aqui não. As melhores operações, né, o bom operador, está em qualquer livro que vocês forem ver. Tem que falar muito mais não para as operações do que sim. Olha, vou entrar? Não. Ah, mas tá bom, não. Aí de vez em quando falam sim, aí a taxa de acerto aumenta. Bom, mas do boi, qual que é a ideia agora aqui? O mercado está subindo, né? Saiu notícia da China, isso aqui foi um movimento bem climático, lá voltaram a aceitar a carne brasileira lá na China e tudo mais. Lembrando que o Brasil não vende carne só para a China, a JBS mesmo tem uma planta muito grande nos Estados Unidos, né, que também impacta bastante nos lucros deles lá. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu vi notícia também, me mandaram um negócio dizendo que na Europa lá vão parar de comprar carne do Brasil por questões da Amazônia e tudo mais lá. Não cheguei a olhar um pouco a fundo, não vi nada disso, mas também não me interessa. Você sabe que eu não opero notícia, não tenho a mínima intenção de ficar operando notícia. O boi é o seguinte, é a mesma coisa que eu falei, não gravei vídeo ontem, mas é a mesma coisa que eu falei ontem lá no Instagram. O que for fazer no boi aqui agora, muito provável que fique complicado de entrar. Por quê? Porque o boi deu uma pernada muito forte para cima e deu uma pernada muito forte para trás no movimento anterior. Essa pernada também foi muito forte para cima. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Grandes movimentos, volatilidade, barras muito grandes. Então, no meu ponto de vista, e aí independente do tamanho da mão que vocês vão operar, no meu ponto de vista, o boi tá com uns stops muito caros para entrar na posição. Então, se eu for vender boi aqui, eu vou estar dizendo o quê? Qual é o meu racional de vender boi aqui? De que o mercado subiu, aí ele caiu aqui, agora ele está tentando testar o topo aqui em cima novamente, fez uma barra climática aqui, e aí talvez vá corrigir um pouco dessa barra climática. Beleza. Se eu vender boi aqui nos 326, vamos botar aqui no topo dessa barra, o meu stop vai ter que estar aqui em 335, mais ou menos. Então tem que ter uns 10 pontos ali de margem para eu perder. Para isso aqui valer a pena, eu teria que tentar ganhar uns 20 pontos. Para eu ganhar uns 20 pontos, o boi vai ter que vir aqui nos 306, né? Se eu vender 326, ou seja, teria que vir aqui no fundo. Então eu estou esperando, eu estaria esperando um movimento de queda no boi aqui de 6 e pouco por cento. Pode acontecer? Pode, mas é difícil de imaginar isso, né? Dado a força desse movimento, o volume de compra e tudo mais. Então não é tão simples assim para a gente enxergar esse movimento ou apostar contra esse movimento de alta aqui. Beleza, então eu vou comprar. Tá bom. O grande problema é a conta é igual, porque os topos e os fundos estão na mesma região. Então, para eu comprar, eu teria que tentar comprar e botar um stop aqui embaixo, aqui nos 305 e pouco. Para perder esse fundo, eu entendo o quê? Que beleza, não vai subir. Eu, beleza, tá, vou apertar um stop nessa barra aqui. Tudo bem, dá um pouquinho de diferença, 309, 308, né? 3 pontos de diferença, porque a gente já vai ter perdendo 20, não vai mudar muita coisa. Mas a grande questão é, para isso aqui valer a pena, eu teria que botar um stop de 20 pontos e achar que o boi vai subir pelo menos uns 30 ou 40. E aí eu teria que enxergar o boi a 360, 370, né, num horizonte um pouco mais para cima. Também é uma coisa que não é tão trivial, não é tão simples. 50, 60 pontos, ele sobe, mas não é uma coisa tão simples de acontecer e tão fácil, né? Ainda mais depois que ele já subiu o que subiu agora. Dito isso, o que eu faria? Mesma coisa do milho, nada. Por quê? A questão é a seguinte, aqui nesse período, se eu botar lá no BGI Foot, tá errado esse meu BGI Foot aqui, mas beleza, esqueça essas duas barras finais aqui. Se eu botar aqui no BGI Foot, se eu voltar no tempo, aqui atrás, né, toda essa pernadinha, olha que calmaria, isso aqui, coisa mais linda, devagarinho, tranquilo. Isso aqui, se eu botar num gráfico semanal, fica mais intuitivo, olha que coisa mais tranquila de se ver, né? Aqui era o mercado normal. Estavam comprando boi, tinha boi, tava ruim boi, né? O boi, pouco boi, beleza, mas era o mercado normal do boi, sobe e desce, né? O mercado em si estava funcionando. Aí chegou aqui, pum, embargo, China para de comprar boi por questão lá
da vaca louca, aí o negócio começa a cair, começa a cair, começa a cair, vem aqui embaixo. A China vai voltar a comprar, ou enfim, não era nada vaca louca, era só besteira. Aí, bum, sobe de novo, vai lá em cima. Aí não compra, não faz nada. Agora a China vai voltar a comprar, sobe de novo. Então, aqui nesse período o mercado está conturbado, tem muito ruído, tem muita bagunça. Aqui é muito mais tranquilo. E aí, quando chegar num momento de novo desses aqui, eu não tô nem aí se o boi vai a 400 ou se o boi vai a 110. Eu não me importo, eu não crio gado, né? Eu não tenho gado no campo. Para mim, né, não vai fazer diferença. Obviamente que faz, por causa da proteína, a gente consome carne, enfim, mas não vamos entrar nos méritos. Mas, né, o que importa para mim é o que? Se ele for subir, eu quero que ele suba devagarinho. Eu quero conseguir entrar numa operação, botar uma ordem de compra, começar a comprar boi, 1, 2, 3 contratos, e escalando as compras e deixar o boi andar tranquilamente. Se ele começar a cair, eu começo a vender, vou lá, coloco 1, 2, 3 contratos de venda e vou escalando as vendas tranquilamente. O que que eu espero para isso acontecer e ficar bacana? A volatilidade diminuir. Ah, mas vai demorar 2, 3, 4 semanas. Tem 600 ativos na bolsa para operar, tem que operar o boi? Ah, mas eu ganho bastante porque a alavancagem é boa, aumenta a mão no outro. Então, o que que muda? É só fazer o proporcional. Tá bom? Então, por enquanto, eu acho que a volatilidade está muito grande, está muito bagunçado, muito chato de operar. Então, o que que eu faria? Eu esperaria ele se decidir, se gráfico errado. Né? Eu esperaria ele se decidir. Quando ele se decidir para que lado vai, aí beleza, aí começa a fazer barrinhas pequenininhas para cima, assim, ó, né? Um movimento tranquilo de operar. Aí show de bola, vou lá, compro aqui, boto uma ordem de stop aqui embaixo, ele vai lá, faz um novo fundo, eu compro mais, vou carregando o stop dele para cima aqui e vai indo. Se chegar lá nos 400, eu com 3, 4 contratos de boi, bacana. Se ele resolver cair lá e me estopar, beleza, ganhei um lucro bacana aqui na operação, tá tudo certo. Correndo um risco aceitável, controlado, um risco que se eu perder, eu não vou perder o sono de noite. Agora aqui, se eu meter aqui 3, 4 contratos, que seja um contrato de boi, um contrato de boi aqui em cima, e ele resolve cair 20 pontos, eu vou ficar chateado. Eu não vou gostar, né, de ter perdido 30 pontos de boi. 3 vezes 3 a 9 mil, dá mais 10 mil reais aqui nessa operação, né, com um contrato só. Uma coisa meio burra. Mas, enfim, tá bom? Então, um boi, de novo, espera diminuir a volatilidade e aí se posiciona, independente para que lado for. Beleza? Café. Café. Bom, o gráfico diário do café está ficando interessante de novo, né? Tá bonito aqui, ó. Começou, olha essa barra aqui, fazendo um movimento aqui devagarinho, querendo subir aqui tranquilamente, ó. Até vou conferir aqui se tá certo esse negócio. Na princípio tá, porque às vezes o profit dá umas atrapalhadas. Mas ó, o café vem subindo, vem dentro da tendência de alta, aí aqui ele fez uma espécie de topo e começou a cair. Essa região aqui é uma região que a gente tem que ficar de olho, a região aqui dos 275 do contrato H. O que eu falei várias vezes já, que o café costuma fazer um movimento, que é aquele movimento assim, ó. Opa, sobe, para um pouco, sobe, para um pouco, sobe, para um pouco. Quando ele está dentro de uma tendência de alta, obviamente. Ele costuma fazer esse movimento. E eu já acompanho o café há bastante tempo e já me aproveitei desse movimento e também já perdi dinheiro com esse movimento. Porque eu já comprei quando ele ficou de lado, eu consegui pegar um movimento desses aqui, ele subiu, eu ganhei dinheiro na alta, mas também já perdi dinheiro quando ele ficou aqui, que ele fazia isso aqui, ó. E aí eu comprava aqui achando que ia subir, ele virava para baixo, eu vendia, comprava aqui e vendia aqui, ou seja, ficava só devolvendo dinheiro. Então eu já operei nas duas pontas no café, né? Já foi muito bom para mim, mas também já foi muito ruim. Como eu falei, uma das maiores perdas financeiras que eu tive na bolsa foi com café. Um dos maiores lucros também foi com café, né? Pelo menos por operação, né? Se eu considerar assim uma operação por operação, né? Pelo menos dependendo do período. Porque se eu pegar um período maior, uma operação longa, por exemplo, que eu já fiquei posicionado, tem operações que eu estou posicionado há anos em ações e coisa que está com lucro muito bom. Milho já fiquei posicionado durante muito tempo também, mas o café num período um pouco mais curto de swing trade foi o que mais me deu e o que mais me tirou dinheiro também. E foi um dos motivos de eu falar, beleza, esse negócio aqui não tá bacana, vou vou operar café direto lá na Bolsa de Nova York, direto na Interactive Brokers,
que é onde eu opero, ou até mesmo na Tasteworks também dá para operar via ETF. Na Interactive Brokers dá para utilizar opções, né? Na Tasteworks não dá para operar opções de café, né? E nem contrato futuro, mas dá para operar via ETF. E porque aí eu consigo controlar o meu risco de uma forma muito mais tranquila. E deu certo. Eu comprei café lá em maio, junho, o café de lá até aqui subiu um monte e tô lá comprado, né, ganhando meu dinheirinho lá, dolarizado diretamente lá na bolsa de Nova York. E aí não fico me preocupando com os movimentos do café aqui. Mas enfim, quem quer comprar café, né? Ah, ano que vem vai ter El Ninho ou Laninha, aquela história, nunca se sabe se vai ter um ou outro, né? A safra do café está prejudicada, pode piorar ainda mais, e toda a história. Beleza, né? Isso tudo a gente só vai descobrir quando chegar. O café ele está dentro da tendência de alta, não mudou a tendência, segue dentro da tendência de alta, como já vem há bastante tempo, está no meio da rua aqui. Então ele pode dar uma respingada e vir aqui embaixo, vir testar essa região aqui dos 275, 276 e até mesmo pode ganhar força aqui e continuar subindo. Não acho que agora para o final do ano essa força aqui vai ser retomada, né? Talvez ele fique parado um pouco mais por aqui, mas quem quer comprar aqui é um ponto interessante, assim como aqui atrás foi um ponto interessante com o stop aqui, né? Abaixo aqui dos 272. O stop ideal, obviamente, deveria estar aqui embaixo, lá nos 260, né? Porque aí ele teria espaço para vir até aqui nesse canal e continuar subindo. Mas beleza, se romper aqui, né, provavelmente ele vem até aqui. Aí quem quer comprar, se romper aqui, estopa aqui. Se ele chegar aqui embaixo fazer, né, fizer aqui um candle bacana de compra, a gente compra aqui de novo e aí sim bota um stop aqui embaixo. E aí espera que ele vá até lá e aí recupera essa perdinha aqui e ganha lá. E aí, se for estopado aqui, beleza. Aí pode ser que ele esteja de fato virando para baixo aqui, né, querendo corrigir um pouco mais. Tá bom? Então é isso aí no café no gráfico diário. No gráfico semanal, eu vou ter que limpar para mostrar aqui, né, ele está totalmente de lado. O que eu falei que o café costuma subir e parar? Olha aqui, né? Vender vai estar, sobe, para um pouquinho, sobe, para um pouquinho, sobe. Aqui chegou até voltar, subiu, parou, subiu. Andou um tempão de lado e explodiu aqui com a questão lá da geada e tudo mais. Voltou. Aí ficou de lado e começou a ganhar uma tendênciazinha, explodiu aqui e parou. Então ele pode ficar de lado aqui, por isso que eu digo, final de ano agora pode ficar de lado mais aqui uma ou duas semanas, e aí se continuar a tendência, pode ser que ele ganhe. Está bem em cima da média móvel do semanal. Um detalhe, ele vem respeitando essa média móvel de 20 do semanal há bastante tempo, né, com exceções de alguns pontos onde ele furou ela um pouco, mas não foi muito longe, né, então ele está ali em cima dela, bonito, né, então aqui nos 276 mais ou menos aqui foi, melhor, dos 273 aqui foi um ponto bacana de compra, mas vamos ver se ele continua subindo. Tá? É isso. Vender café dá? É complicado. No movimento que está, é um pouco complicado tentar apostar contra uma alta e achar que agora exatamente ele vai corrigir. Ele tentou cair 300 vezes aqui, não conseguiu nenhuma. Então é querer falar que não, agora vai. Se ele romper esse fundinho aqui, eu vou vender, botar um stop aqui atrás e vou querer que ele caia. É tentar acertar o olho do mosquito. Eu prefiro acertar o mosquito. Então, se ele começar a cair e fazer isso aqui, aqui eu vendo e boto uma ordem de saída aqui com um stop aqui atrás, beleza. Não vou acertar o olho aqui em cima, mas acerto o mosquito no caminho aqui. Ganho um deltazinho aqui interessante, é isso que eu quero. Quero uma parte do lucro, não precisa pegar o lucro inteiro. Tá bom? E aí, a soja, SJ Food, a soja tem questões, né? Tanto a soja quanto o milho tá com questões de fundamento. O chimarrão esfriou mesmo. Que não estão muito favoráveis. É a questão da seca, né? Tanto Brasil, Argentina, Paraguai, a região da América do Sul toda aqui. Não está muito bacana tanto para a soja quanto para o milho. Muitas lavouras de milho, o pessoal matando, né? Queimando milho para botar soja. O milho tá complicado com a questão da seca agora, pelo menos aqui, né? Nessa minha região choveu um pouquinho, mas não sei como é que tá para as outras regiões, não acompanhei muito essa semana. Tem tanta coisa para fazer que eu não consegui acompanhar direito, mas, né, isso é uma coisa que impacta bastante. E aí aquela história, a soja está num preço basicamente o mesmo aqui do início do ano, né? Então ela vinha dentro de uma tendência de baixa, aqui a gente estava bacana para venda, show de bola, legal, vamos vender soja até não poder mais.
até a hora que saiu aquele relatório do USDA, que embaixo jogou a soja para cima. Beleza, jogou a soja, foi lá em cima, voltou, veio aqui e está indo para cima. Então ela pode continuar aqui nesse caminho e terminar, como eu falei, depois que ela subiu aqui, e já faz alguns dias, né? Eu falei, é muito provável que a soja termine o ano por aqui. Então é que eu desenhei essas linhas aqui, ó, desde aqui. Termine o ano por aqui, não vá romper até lá e também não vá cair até aqui embaixo. Vai parar o ano por aqui, que é o que parece que ela está fazendo. E é o que parece que vai continuar fazendo, morreu o ano ali. Né? E aí para o próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, tanto para a soja quanto para o milho. Mas por enquanto o mercado vai voltar para dentro da região de lateralidade da soja aí, e aí não tem muita coisa a se fazer. Comprar aqui, dá. É um stop aqui embaixo, esperar que ela venha para cá, pare aqui dentro e aí tenta realizar em algum ponto aqui. Né? Então acho muito difícil ela cair com muita força também, então está um mercado um pouco mais consolidado aí da soja. Tá bom? Bom, falei do Bovespa, dólar, milho, boi, café, que soja. É isso, faltou alguma coisa? Não, só mudei a ordem das coisas hoje. Então, só para lembrar vocês, né, talvez, não sei, talvez eu dê uma diminuída um pouco nos vídeos agora, nos próximos dias, né, próxima semana, porque também, como eu falei, vai começar a entrar o período agora de final de ano, né, eu vou fazer menos operações, eu sou mais tendencioso a fazer menos operações no final de ano, o mercado começa a ficar mais travado, começa a ficar mais de lado, né, começa a preocupar mais em como é que eu vou me posicionar no que vem, pensar em uns prazos um pouco mais longos, pensar em algumas operações para o ano que vem, né, de prazos um pouco mais longos, dou uma olhada no que eu fiz durante o ano, como é que foi o ano, como é que não foi o ano, o que que eu fui bom, o que que eu fui ruim, o que que eu tenho que melhorar, o que que já está bacana, o que que eu tenho que abandonar de vez, né? Então eu começo a fazer que nem empresa. Chega no final de ano, a gente começa a fazer balanço, começa a fazer um monte de relatório, um monte de coisa. Eu faço as minhas planilhas, faço as minhas coisas aqui para ver, né, para saber o que que eu estou performando bem, o que que eu não estou performando bem, né? E tem um comentário não é para ter lido isso no final, né? Isso é importante falar, mas eu vou falar desse comentário de novo. Comentário do amigo nosso, eu não vou falar o nome, mas está lá no vídeo, eu não perguntei para ele se podia falar o nome, mas por isso que eu não vou falar o nome. Né? Mas que é sobre a questão do milho, de operar na venda. Né? Comentou o seguinte, cadê? Cadê? Tava aqui e sumiu. Não estou achando aqui. Mas enfim, tinha um comentário aqui, eu li o comentário, mas não está mais aqui, então não sei se foi removido ou não, mas beleza, cabe o meu comentário sobre isso também. Questão do milho, por exemplo, ou qualquer ativo operar em bolsa, que é a questão do seguinte, eu não acredito que seja fácil, seja simples, que dê para viver disso tão fácil, principalmente quem não tem experiência. E uma coisa, se a pessoa quer ser especuladora, né, eu quero especular, eu quero virar trader, ou seja lá o nome que for, que quiser dar para isso, né, um especulador. O especulador, o que que ele faz? Ele ganha dinheiro com pedaços do movimento. O mercado está subindo um pouco, eu ganho dinheiro. O mercado está caindo um pouco, eu vendo e ganho dinheiro. É assim que o especulador faz. Então, uma das premissas para especular no mercado financeiro, independente do ativo que for operar, é tem que saber comprar, tem que saber vender. Tem que ter coragem para comprar, tem que ter coragem para vender. E outra, tem que ter coragem para comprar quando o mundo está acabando e tudo vai cair. Tem que ter coragem para vender quando tudo está lá em cima no topo e todo mundo falando que o mercado vai para a lua, que não vai parar mais de subir, que é hora de entrar para a bolsa ou qualquer outro ativo. Então, tem que ser muito cético. Eu sempre falo que não é fácil. Colocar boleta, comprar, vender, ter dinheiro em conta para fazer isso é tranquilo. Uma pessoa bem-sucedida que tem bastante dinheiro vai lá e começa a fazer operação compra e vende, compra e vende. Isso é tranquilo. Essa é a parte mais fácil. É apertar um botão ou outro. Saber análise técnica é barbada. É, topo e fundo, qualquer pessoa enxerga isso de uma forma muito tranquila. Agora, apertar o botão de compra, falar, eu vou comprar aqui, vou sair lá em cima e vou botar meu stop aqui embaixo. E é isso aí. Aí a coisa complica. Olha a Siri aqui. Aí não é para qualquer um. Por quê?
Porque muita gente, quando depois que cai bastante, fica com medo, não quer comprar, e eram os melhores pontos de compra. Muita gente, depois que sobe um monte, não quer vender, porque acha que vai continuar subindo, e eram os melhores pontos de venda. Como eu falei, eu vendi bolsa em maio. Perdi ali 7% da última subidinha que ele deu aí em final de maio, junho. Logo depois a bolsa despencou. Eu não acertei o olho do mosquito. Eu acertei muito mais do que o mosquito, né? Acertei grande parte do mosquito. Acertei na cabeça do mosquito, né? Porque vendi num ponto bacana ali. Assim como na pandemia lá atrás eu tinha comprado um monte de coisa. E uma coisa que o mestre Su fala das opções, eu gosto muito dele, né? Que a gente tem que evitar tomar risco. Olha que o cara opera derivativos. Tem que saber controlar o risco. Mas quando for para tomar risco, toma risco de verdade. E o Taleb fala a mesma coisa, que muito risco é ruim. Fica muito exposto, fica a chance de quebrar ou dar alguma merda é muito grande. Pouco risco também é ruim demais, porque muitas vezes eu tenho um pouco risco, mas eu tenho uma rentabilidade muito pequena. Mas, ainda assim, é melhor esses dois extremos do que o meio. O risco médio é o pior risco que existe, que é o famoso aquele que, não, aqui tá um ponto bacana, eu aceito perder, não é uma coisa boa, mas também não dói. Sabe, aquele meio termo ali, aquele, vou perder R$ 400, vou perder R$ 500, tá bom, isso eu recupero depois. Mas é aquele risco médio. É o pior risco que existe. Porque tu começa a fazer isso e vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo um acumulado e é o pior risco que existe. Então, ou arrisca bastante, ou arrisca muito pouco. Então, vai nos extremos. A chance de dar certo é muito melhor. O meio é o pior lugar. Por que eu falo isso? Porque o Sul fala a mesma coisa. Quando o Ibovespa caiu 60 mil pontos, ele foi lá e encheu o caminhão de contrato de índice, né? Ganhou um monte de dinheiro. Quando chegou em 80 mil pontos, ele vendeu. Mas foi a 120, mas beleza, tá baita uma operação, né? E quando o mercado está lá em cima, que é onde o risco está muito grande, o que o pessoal faz? Começa a querer comprar, começa a entrar para a bolsa, e foi onde eu vendi, né? Onde a simetria de risco estava bom para venda naquele ponto. Quando o milho estava em 105, 106, todo mundo falando que o milho ia acabar, que acabou o milho ia para a lua. Quando o boi estava lá em 340, chegou a bater 350 na outra, antes de cair, estava todo mundo falando que o boi ia subir, que agora o boi é 400, tinha vídeo no YouTube falando de boi é 400, e eu estava vendendo. Peguei venda no boi, peguei venda no milho, peguei venda na bolsa, todo esse período. Por quê? Porque o especulador tem que ter sangue frio, ele tem que saber olhar e falar, beleza, para que lado está melhor de ganhar dinheiro nesse negócio aqui? Mas o fulaninho está falando que vai subir. É muito fácil operar com o dinheiro dos outros. É muito fácil falar para vocês, vai subir, aí o mercado cai e fala, pois é, deveria ter estopado. É muito fácil, não me dói nada. Beleza, levanto aqui, tomo meu chimarrão e vou embora. A pessoa que perdeu o dinheiro fica lá, batendo cabeça. Então, a questão é o seguinte, tem que sempre aprender a comprar, aprender a vender, saber comprar, saber vender, não ter medo da venda, sabendo controlar o risco, não tem problema nenhum, assim como comprar também não tem problema nenhum. A grande vantagem dos ativos, né, dos contratos futuros, é que eles têm limite de alta e limite de baixa. Então, por mais que o negócio exploda para cima, existe um limite. Então, não vai perder todo o dinheiro do mundo, né, e ficar devendo 10 gerações. Não. Tem um limite para subir, tem um limite para cair. Então, é o famoso stop de catástrofe, né? Enfim, então tem que tomar cuidado quanto a isso e saber fazer as operações. Querer entrar na bolsa para ganhar dinheiro rápido, querer entrar na bolsa para rentabilizar rápido, querer entrar na bolsa para viver de mercado financeiro, não é fácil, não é tranquilo, tem que ter muito, mas muito mais disciplina, muito mais estratégia, muito mais estratégia que eu falo não é de comprar e vender, estratégia psicológica, emocional, do que qualquer outra coisa. Eu vejo muita gente falando de compra aqui, compra ali, indicador tal, isso, aquilo outro, mas pouca gente falando de matemática financeira, pouca gente falando de operações, né, um pouco mais tranquilas, operações um pouco mais longas, pouca gente eu vejo falando da parte de como que um gestor, como que um trader profissional, como que um grande especulador pensa, o que ele enxerga, qual é o range de tempo que ele gosta de enxergar. Então é uma coisa simples, vocês peguem qualquer livro, documentário, qualquer coisa.
dos grandes magos do mercado. Tem até o livro lá do Magos do Mercado, Novo Magos do Mercado, tem traduzido para português lá pelo Márcio Noronha, um livro muito bom. E tem, cada um opera de uma forma, cada um tem uma estratégia diferente. E aí mais um ponto interessante que eu posso falar aqui, ó. Peguem, escolham 10, 15, 20, 5, não importa. Bons caras de operações no mercado financeiro. Escolham que vocês gostem, que vocês conheçam, qualquer um. Eu tenho certeza. Todos eles ganham dinheiro, mas nenhum deles opera a mesma coisa. Aí vocês acham que vocês vão lá, vão pegar um setup pronto na internet e vai funcionar? Não vai. Cada um tem seu jeito. Tem que eu pego um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Eu falo, eu gosto muito do Sul. Né? A parte de opções, para mim, ele é o melhor cara do Brasil que entende opções. Difícil pra caramba de entender. Mas eu aprendi a operar opções com ele. Então faço muita coisa baseada nele. Mas tem coisa que eu não faço tanto igual a ele. Né? Tem coisa que eu faço mais do meu jeito. Eu dei uma modificada um pouco ali, até porque a minha realidade é diferente da dele. Né? Então, eu gosto do Albrooks para fazer operação com gráfico. Gosto muito de o jeito de operar, eu tento operar o máximo possível parecido com o Albrooks. Mas eu tenho algumas diferenças em relação ao Albrooks. Eu tenho alguns indicadores que eu uso que ele não usa, e eu tenho coisas que ele enxerga que eu não costumo dar muito valor, que no meu ponto de vista, no jeito que eu enxergo, não performa muito bem. É mais confortável de um jeito ou de outro. Então, assim, adaptem as coisas para vocês e deem tempo ao tempo. Entrar, a partir de janeiro eu vou começar a viver de mercado. Não é fácil. Vão ter meses que vai ser muito positivo, vai ter meses que vai ser muito negativo. A grande questão é, quando for positivo, tem que ser bem mais positivo do que o negativo. A grande diferença do mercado financeiro em relação ao emprego normal é que o emprego tu recebe todo mês. Então tu vai receber um salário todo mês. No mercado financeiro tu não sabe se vai receber dinheiro no final do mês. Pode ser que tu receba um monte, pode ser que tu fique recebeu quase nada, pode ser que tu perca. E outra, pegando o Brasil, por exemplo, peguem quanto vocês tinham de dinheiro no início do ano, dia 1º de janeiro de 2021 na corretora, na conta, seja lá onde for. Eu tinha lá 300 mil reais. Quanto é que tem agora? Se eu tenho os mesmos 300 mil reais, sinto muito, mas tu perdeu bastante dinheiro. Porque além de, ali no númerozinho tá a mesma coisa, mas a inflação bateu. Então o teu poder de compra diminuiu um monte. Então para te ter uma rentabilidade bacana, tu deveria ter ganho pelo menos acima da inflação. Se tu tivesse batido a inflação, eu não sei de cabeça quanto é que deu a inflação, vamos supor que deu 11%. Tu deveria ter ganho lá, deveria estar com 330 e poucos mil reais na conta, se tivesse 300 mil. Se tivesse 300 e poucos 30 mil reais, 330 e poucos mil reais na conta, hoje tu teria passado 2021 batido, não ganhou nem perdeu, ficou no 0 a 0. Então, olhem a diferença. 330 e poucos mil. Se eu tivesse 350, bom, beleza, já ganhei 20 e poucos mil no ano ali, quem sabe. Então é assim que funciona. Um grande gestor, um grande fundo, é assim que funciona. Ele não está preocupado quanto que ele vai ganhar por dia, quanto que ele vai ganhar no próximo trade, no day trade, no swing trade. Ele está preocupado em como é que eu vou fechar esse mês? Como é que eu vou fechar esse ano? Eu tenho que chegar dezembro e demonstrar resultado. Como é que vai ser? Então, pensem muito nisso. Muitas vezes, overtrading, muitas operações não costuma dar certo, principalmente quando é por humanos. Humanos tendem a fazer cagada por causa do psicológico. Tá bom? Então eu poderia ficar 2 horas falando disso, mas não vou falar isso, porque o vídeo já está longo. Então, por hoje era isso. Mais adiante eu falo mais sobre isso também. Tem lá no Zig, vai ter bastante coisa sobre essa parte mais matemática, né, da coisa, mais financeira e também psicológica. Menos gráfico e mais lógica do como se portar frente ao gráfico. Tá bom? Até mais. Um abraço. Tchau.